Bom, irmãos, nos encontramos mais uma vez na presença do nosso Deus, já no findar desse dia, né? O dia do Senhor, para juntos prestarmos um culto racional ao nosso Deus, culto de louvor e adoração, pois somente a Ele é devido todo louvor e toda a nossa adoração. Amém? Quero convidar a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 5, os versos do 1 ao 14, vamos fazer essa leitura da forma alternada. Eu vou estar lendo os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares com o presbítero Janduí. Apocalipse, a carta de João ao Apocalipse, no capítulo 5, os versos do 1 ao 14. Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 14, também está aqui na projeção. Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 14. Amém? Amém. Leiamos, sim, diz a palavra do nosso Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinaram sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Amém. O verso 12, a parte B, diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor, que até um louvor do diante do trono. Digno é o cordeiro. Amém. Vamos estar nesse instante entoando o hino de número 144, segurança e alegria. O pastor estará nos conduzindo com o hino de número 144.
Convido os irmãos a se colocarem de pé. Graça e paz a todos. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graças que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos nesse instante estar adorando ao nosso Deus em oração. Oração de adoração. Eu vou pedir ao presbítero Janduí que esteja nos elevando ao Senhor em oração de adoração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, na beleza da sua santidade, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de melhor por cada um de nós, Senhor Deus. Foi seu Filho para vir a essa terra, Senhor Deus, pagar um preço que nós não podíamos pagar, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, pelo trabalho. Nós te adoramos, Senhor Deus, pelo lar, pela família, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque ainda vivemos num país onde não tem perseguição, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos, Senhor Deus, que é tua palavra, viva e eficaz para cada um de nós, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, por podermos estar aqui, Senhor Deus, em união com os irmãos, Senhor Deus, para que junto nós possamos te adorar, Senhor Deus, louvar, Senhor Deus, e entregar, Senhor Deus, todo o nosso louvor e adoração a ti, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, mais uma vez, agora no Salmos de número 32. Salmos de número 32. Eu vou estar fazendo essa leitura, os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias. Salmos de número 32, do 1 ao 5. Também está aqui na projeção. Salmos de número 32, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados, o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive também dos pecados que nós ainda não cometemos, né? E que somos pecadores e que nós ainda pecamos dia e noite. O pecado já não nos condena mais,
mas continuamos ainda como pecadores. Só deixaremos de pecar quando nós adentrarmos ou entrarmos nos reinos celestiais de Cristo Jesus, ou seja, na morada eterna, certo? Na morada eterna. Então, enquanto isso, nós temos que confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nos prostrarmos diante dele, pedirmos perdão por aquilo que nós cometemos e percebemos, e também por aquilo que nós cometemos e não percebemos, porque nós pecamos de diversas formas. Muitas vezes nós pecamos e não percebemos que pecamos, né? E o pecado, ele não agrada ao Senhor, não agrada ao Senhor. Então, nesse instante, você que puder se colocar de joelhos, se coloque, certo? Confesse ao único que é o mediador que nós temos entre Deus e nós, que é Cristo Jesus. Confesse o seu pecado, que nós receberemos, sim, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, vamos nos colocar de joelho, certo? No decorrer de uns 30 segundos, mais ou menos, eu vou pedir ao presbítero Cláudio que esteja quebrando o silêncio com a oração audível. Nesse instante eu quero convidar a nossa irmã Sofia, Judite e a nossa irmã Daiane, que estarão ministrando um louvor congregacional. Meus pensamentos vivem em você, a luz do meu viver, Senhor.
te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. Como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro. Teu é meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Meus pensamentos vivem em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro. Teu é meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Amém. Quero mais uma vez convidar a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias, agora na nossa leitura continuada em Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30, vamos ler todo o capítulo 30 de... Jeremias não, perdão, Ezequiel. Ezequiel capítulo 30, todo o capítulo de Ezequiel, certo? Todo esse capítulo 30 de Ezequiel são apenas 26 versos. Vamos continuar lendo da forma alternada. Eu vou estar lendo os versos ímpares, os irmãos com o presbítero Janduí, os pares. Ezequiel capítulo 30, certo? Ezequiel capítulo 30, todo o capítulo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 30. Amém? Amém. Leiamos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia. porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put e Lud e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito, cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustem o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Veneze. Cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor,
quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu vos farei cessar a pomba do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de transpassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, por meio dos estrangeiros. Farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é quem falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo às imagens em Mefins. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patrom, porei fogo em Zoar, e executarei juízo em Non. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nó. Atearei fogo no Egito, sim, grande angústia, Non será destruída, e Mefins terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pit-Bezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Tofnés se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no mês primeiro, ao 7º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito. Eis que não foi atado nem tratado com remédios, nem lhes porão ligaduras para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o transpassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Amém. Vamos passar agora ao momento dos cantos congregacionais. Nós teremos no primeiro cântico as filhas do rei e no segundo cântico o PH. No decorrer do segundo cântico, você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, estejam depositando no gasofilaços as filhas do rei e em seguida ao PH. Graça e paz, igreja. Hoje na escola dominical, na minha sala, a gente
gente estudou sobre a 11ª pergunta, que fala sobre a providência de Deus para nós, seus servos. E nós podemos parar e analisar o quanto Deus tem cuidado, o quanto o nosso Deus, ele não é apenas um Deus criador, mas ele é um Deus que cuida de cada detalhe de nossa vida. E o louvor que iremos cantar, ele fala que não somos mais escravos do medo. Nós não devemos ser, a partir do momento que nós cremos e temos o Senhor como nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse medo deve sair de nossas vidas. E lá no Salmos 16, o versículo 9, fala assim: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O nosso repouso só pode ser nesse Deus, que é um Deus de providência. Então, nesse momento, que os irmãos possam estar cantando conosco. Não somos mais escravos do medo, porque nós temos um Deus provedor. Meus
Graças e paz, queridos. Quero convidar os amados a ficar de pé para cantar conosco. Essa é uma canção antiga, mais conhecida, né? Nosso irmão Renato está na área aí. Esse músico abençoado. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Todos salvos subirão. Desperta, meu amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Pode sentar. Quero convidar aqui à frente o diácono João Vitor, que ele esteja, né, orando pelos dízimos e as ofertas que aqui foram depositadas.
Amém. Quero convidar aqui também as crianças que ficarão nessa noite com a nossa irmã Ginalda. Vou pedir a nossa irmã Leidiane que esteja orando pelas crianças, pela vida delas e também pela vida da sua professora nesta noite. Amém. Mas antes de eu passar a palavra ao pastor, o cântico a qual nós cantamos, ele tem como título Palavra Verdadeira, certo? Há tempos atrás houve uma grande discussão quanto à palavra, e na teologia há alguns que dizem que ela torna-se e há alguns que dizem que ela contém e há uns que dizem que ela é, certo? São 3 linhas de pensamento: ela é, ela torna e ela contém. Na nossa linha reformada, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque tanto ela salva como ela condena. Ela tem os 2 propósitos, certo? E esta palavra, a própria palavra de Deus diz que esta palavra, ela nunca voltará vazia. Seja para qual for o propósito, ela nunca voltará vazia. Então, nesse instante, vamos estar abrindo as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para compreendermos tão somente essa palavra que é a verdade, palavra verdadeira, é a palavra expressada de Deus para conosco, né? Ela foi recebida, né? Os homens, como forma inspirada, receberam, inspiraram e transmitiram essa palavra. Aí essa palavra, ela perdura há mais de 2000 anos e ela nunca foi, nunca será antiquada, ela nunca foi e nunca será envelhecida, será sempre atual, e ela é atual. Então, vamos estar nesse instante abrindo esses nossos ouvidos, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir, né, aquilo que o Senhor já pôs anteriormente ao coração do nosso pastor, para que assim ele transmitisse, para que nós possamos compreender tão somente essa palavra. Então, nesse instante, eu passo a palavra ao pastor Alisson, que trará a mensagem da noite. Glória a Deus. Amém, irmãos. Abram suas Bíblias no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. A cura de um jovem possesso. E o texto nos diz assim, a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência.
E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça, meu Deus, por sua palavra, assim como bem falou o presbítero Elane, meu Deus, nós reconhecemos que ela é tua palavra, ela é a palavra do Senhor. Então, Senhor, como palavra do Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, modifique, ó Deus, essa igreja, edifique a sua igreja sob a sua palavra, meu Deus, porque a sua palavra é a verdade. Meu Deus, fala conosco. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, que sou o teu instrumento nesse momento, meu Deus. Que eu fale tão somente daquilo que o seu Espírito Santo quer que eu fale. E que o Senhor, ó Deus, reduza, meu Deus, aquelas impressões ou até mesmo, ó Deus, as sugestões, ó Deus, do homem, ó Deus, quando quer aparecer, meu Deus. É assim, meu Deus, eu te peço misericórdia. Que o Senhor fale à sua igreja. É assim que eu te oro, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, um sujeito estava interessado em vender as suas terras, e eram terras boas, e logo publicou então na OLX, eu quero contextualizar isso para vocês, ele publicou então na OLX essa venda do seu terreno, e logo apareceu no mesmo dia um interessado ali, e ele se aproximou daquele dono daquelas terras e perguntou assim: eu estou interessado nas suas terras, são terras boas para plantio, dá milho, dá feijão? E o proprietário respondeu: dá não, senhor. Dá mandioca? Dá não, senhor. Nem mandioca? Espantou aquele homem. Ele disse: dá não, senhor. O interessado, ele não era experiente ali naquelas terras, mas ele coçou a cabeça, ele queria um pouquinho ainda mais de informação, e parecia então que ele tinha ainda uma última pergunta, quando ele perguntou: e se a gente plantar? Ah, moço, daí dá sim, essa terra é maravilhosa, dá de tudo, dá batata, dá feijão, dá milho e até mandioca. Mesmo assim, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. Se a gente orar, se nós lermos a Bíblia, se nós jejuarmos, se nós virmos para a igreja, tudo Deus promete, meus queridos, fazer proeza através de nós, através da igreja do Senhor. E pensa agora comigo, meus queridos, olhando para esse texto. Por que a igreja é tão incapaz, queridos, diante dessas necessidades espirituais? Por que a espiritualidade dos cristãos, em sua maioria, tem se encontrado tão medíocre? E os mesmos são destituídos de poder espiritual? Por que tanta, decepção com a igreja da atualidade? Se você pode observar, então, dentro desse contexto, esse texto visa, então, responder essas nossas perguntas atuais. Entenda que dentro do contexto o Senhor está lá com 3 de seus discípulos. Agora, nesse momento, então, ele já vem descendo com 3 de seus discípulos. Ele levou Pedro, Tiago e João para aquele monte. E lá eles experimentaram uma das experiências mais marcantes da vida deles. A transfiguração do rosto do Senhor. A audição da voz do Pai no céu, quando Ele mesmo próprio diz: esse é meu Filho amado, a Ele vocês devem segui-lo. E quando descem, era uma descida de mais ou menos 3 quilômetros. E ao chegar embaixo, no pé do monte, eles se deparam com a multidão. Estava agitada em si. Escribas que estavam discutindo com os discípulos. Um pai que estava aperreado com o seu filho possesso de um espírito. Pensa na confusão. Pensa na confusão.
nos leva então para a gente refletir aqui nesse momento, na situação desse pai buscando salvação para o seu filho, na decepção desses discípulos, na própria falta de fé desse pai. Quando indagado se ele tinha fé, o pai disse: eu me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E na finalidade então, e finalmente então, nessa ação do Senhor Jesus Cristo para restabelecer a normalidade de cada uma desses cenários, de cada uma dessas situações. Hoje nós iremos meditar no seguinte tema: marcas de uma igreja incrédula. Marcas de uma igreja incrédula. E vocês vão perceber então, queridos, que os 9 discípulos que ficaram no pé do monte, eles estavam cara a cara com o diabo. Cara a cara com o diabo. Sem poder espiritual. E eles estavam colhendo um grande fracasso aqui, queridos. E veja, a razão disso é que também, queridos, você poderia olhar para os 9 aqui, mas também você poderia olhar para os 3 lá em cima com Jesus. A mesma coisa estava acontecendo. Discussão. E aqui nós aprendemos algumas lições, como o Warren Wiersbe vai dizer que a gente, nessa vida cristã, a gente pode sair então, passar ou experimentar dentro dessas terras de montes e vales, e no único dia, queridos, a gente pode experimentar da glória no céu, lá no alto, até os ataques do inferno. E a geração então, queridos, de Cristo, ela foi marcada, foi detectada por incredulidade. E você deve estar se perguntando aqui: pastor, mas quais são as marcas? O que é que denuncia uma igreja incrédula? Em primeiro lugar, queridos, pode perceber aqui, o texto é marcado então por esse interesse, por essa grande multidão que está crescente em torno de Jesus. É uma igreja que parece que só se interessa pelo crescimento, majoritariamente pelo crescimento numérico. Ele surpreende-se com Jesus, olha para Jesus, eles querem correr atrás de Jesus, dos milagres de Jesus. E no versículo 15 nos diz que essa igreja tem até, vamos dizer assim, atitudes de crentes. Encontra outros crentes e diz: Pai do Senhor, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Percebam se não é isso? No versículo 15 ele diz assim: e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudava. Aquele jovem estava possuído de uma casta de demônios. Tornava-se uma vida aqui atormentada pelo inferno, pelo diabo. E no auge desse desespero, querido, esse pai não teve outro caminho. Jesus não estava ali naquele momento, mas ele corre para os pés dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, daqueles que estavam caminhando com Jesus, estavam compartilhando do mesmo ministério do Senhor Jesus. A gente olha para hoje, nosso tempo, querido. Será que a igreja tem oferecido respostas para a nossa sociedade? Uma sociedade que está sem esperança, que está aflita, que está sendo confrontada e atormentada, oprimida pelo mal. Será que nós, como igreja, temos resposta para esse mundo, para essa nossa sociedade? Não basta só conhecimento, meus queridos, mas é preciso revestimento de poder. E no versículo 18 você observa, queridos, que o texto aqui nos relata que esse menino apresentava sintomas parecidos de epilepsia. Por isso, aqui que muitos dentro dessa multidão estavam discutindo sobre como podemos ajudar esse jovem. Mas o texto nos diz, queridos, que aparentemente que parecia algo que a medicina respondia, nem a medicina não trouxe resposta. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem detecta, é quem vai com poder espiritual vencer esses poderes do mal. E a opressão, queridos, maligna, que ela tem, até em termos de possessão, é verdadeira, é uma verdade bíblica. Não pode ser desconsiderada, embora muitas vezes as pessoas tentam ver demônio em tudo, mas a Bíblia nos mostra, queridos, que a possessão é algo verdadeiro, é algo também de nossa realidade. Mas olhe para os discípulos agora. Que grande fracasso, queridos. O texto vai nos dizer que esse pai, depois que procura os seus discípulos, dentro do seu relatório, vai dizer que eles não puderam ajudar. Eles não tiveram poder, não tiveram força, não souberam lidar com o caso. E discutiram, queridos, essa multidão e também os discípulos discutiram até melhores meios. Essa igreja que é marcada pela incredulidade, ela sabe discutir como melhorar a sociedade, como melhorar o bairro, como melhorar a igreja, mas chegam até certo ponto. E quando chega as dificuldades da vida, ela parece que fica chateada com a igreja.
Olha, eu procurei a igreja para me ajudar, para ajudar o bairro, e a igreja não pôde me ajudar. Para mim, essa igreja poderia fechar as portas, porque para mim não existe essa igreja. Não contem mais comigo. Olha aí, marca de uma igreja que é incrédula, de pessoas que são decepcionadas com a igreja. Não contem mais comigo. Eu vou para outra igreja. Eu vou sair dessa igreja. Perceba que o problema aqui foi levado até a igreja. Esses discípulos aqui, eles não puderam ajudar. O que acontece então? Qual é a situação então da atualidade dessa igreja? Os que vêm da sociedade, todo pesado pelas opressões do inimigo, ou até mesmo pelo peso do pecado, vêm para a igreja para encontrar paz, e o que é que encontram? Desunião, intrigas, até mesmo entre pastores e presbíteros. Eles procuram alento e encontram. Eles procuram amor e encontram desconfiança. Procuram alento e encontram meramente palavras sem ação. Eles procuram uma igreja que tem uma prática correta, condizente com a Bíblia, mas encontram somente teoria. Queira Deus, queridos, que estas coisas aqui não sejam as únicas que eles descobrem dentro das igrejas. Mas eles estão olhando, queridos, para essa igreja, eles estão procurando a resposta que Deus disse que essa sociedade encontraria, que o mundo poderia encontrar dentro da igreja. E eles não encontraram. Trouxeram para a igreja e não puderam ajudar. Não puderam mesmo. Porque realmente o homem não pode. Sabemos que muitos hoje encontram-se decepcionados com as igrejas. Se sentindo assim dentro da comunidade local, mas perdendo tempo. E quantos mais os cristãos estiverem distanciados da semelhança de Cristo, mais decepcionados com o Senhor, mais decepcionados com a igreja se tornarão. Mas o caso chegou a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o versículo vai nos dizer, no versículo 20, que esse caso então vem para Jesus Cristo. O caso aqui eu falo do problema aqui, daquilo que não puderam resolver, que a igreja, o homem não pôde resolver. O endemoniado, querido, se depara com Jesus Cristo. O versículo 20 diz que assim que ele se depara com Jesus Cristo, o texto diz no versículo 20 que ele se agitou, ele agiu com violência, ele caiu por terra, ele começou a espumar. E o que nós poderíamos pensar assim era que Jesus automaticamente lhe daria uma resposta para aquele endemoniado e livraria aquele jovem na mesma hora. Mas não, observe a ação de Jesus, tenha paciência. No versículo 21 diz agora que Jesus está se voltando para o Pai. Mas por que Jesus se voltou para o Pai? Por que não libertou logo aquela criança, aquele jovem que estava sob o poder do diabo, acorrentado e oprimido por aquele diabo? Atenção. No versículo 21, queridos, Jesus tem um objetivo, e aqui nós vamos construindo esse objetivo de Jesus primeiro ir até o Pai. Foi Ele quem pediu. É ele que está sem fé. É ele que está, desesperado. E o texto vai nos dizer em outro local, me perdoe por não ter trazido aqui o texto para vocês, mas em outro local, Jesus vai dizer que quando o Espírito sai do corpo, ele deixa a casa toda varrida, toda limpinha, toda ornamentada. Ele sai, perambula. Ele procura um outro lugar. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele torna a casa, o estado daquele homem pior do que quando saiu. Ele traz outros piores, outros 7 piores espíritos. Por isso agora que Jesus Cristo está indo até o Pai. Olha que interessante, ele quer trazer primeiro informações sobre esse jovem. Havia uma multidão cercando ali aquele caso, todos eles tinham uma solução para aquele caso, mas nenhuma daquelas soluções daquela multidão podia ajudar aquele jovem. Eu fico imaginando a quantidade de especialistas ali presente. Mas, em segundo lugar, Jesus quer tranquilizar o coração do pai. Jesus quer trazer esperança para esse homem. Jesus quer fazer com que esse pai declare sua fraqueza. Jesus quer que ele declare sua inabilidade, sua falta de fé na cura desse garoto. Jesus quer que ele faça sua própria oração, dizendo: Senhor, se tu podes, tem misericórdia de mim, ajuda-nos. E é essa oração que ele faz. Diante dessa oração que ele faz, Jesus automaticamente já retruca, dizendo: se podes. Você sabe a quem você está pedindo ajuda? Você sabe do que eu sou capaz de fazer? Tudo é possível ao que crê.
Eu tenho convivido aqui diante dessa geração de incrédulos, eu tenho mostrado o meu poder, eu tenho mostrado as minhas obras, os meus milagres, a minha misericórdia, mas são poucos que estão percebendo quem eu sou. São poucos. E diante dessa palavra de Jesus Cristo, esse homem diz assim: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Me ajuda se eu falhar, Senhor, porque a minha fé é tão pequenininha que parece que vai sumir, Senhor. Me ajuda, Senhor. E veja, queridos, que em meio a uma geração incrédula, nas trevas, sem orientação, sem esperança no Senhor, alguém foi despertado, alguém foi iluminado para olhar para o Senhor e a pedir ajuda. E o texto vai nos dizer, queridos, que Jesus não está interessado em fé gigante. Deus não se impressiona com fé gigante, pequena. Não, queridos. Mas Ele está buscando homens e mulheres sinceros de coração. Homens verdadeiros, que sejam verdadeiros adoradores, quebrantados pelo Espírito Santo, a que façam uma verdadeira e sincera oração, pedindo ajuda ao Pai, naquilo que não podem fazer. E Jesus age. Ele ordena, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele olha para aquele espírito e denuncia. Ele é um espírito imundo, mudo e surdo. E ele ordena, colocando um fim, um ponto final no tormento, no sofrimento daquele pai e também naquele menino. Quando ele disse: sai desse menino, eu te ordeno, nunca mais tornes a entrar nele. E você ouviu, entendeu bem? Aquele espírito, como disse Jesus, era um espírito mudo e surdo. Mas na hora, no ato da palavra de Jesus, ele ouve e ele grita. Ele grita porque ele recebe então a sua derrota. Ele se agitou muito. Ele deixa aquele garoto ali como se tivesse estendido e morto. E os espectadores ali presentes, queridos, se lembram deles? Para mim parecem uns fatalistas. Aqueles que só conseguiriam ver essa mesma aqui, ó, queridos, essa mesma solução que eles exclamaram aqui. E desde o início parecia a solução para eles. Morreu a criança. Olha o que gritaram. Morreu, jovem. Não tem cura. Olha a nossa geração que diz: esse caso não tem cura. Esse caso não tem solução. Vamos respeitar a decisão dele, né? Eu tentei, ele não mudou. Talvez quando ele for ao psicólogo, talvez quando ele tomar os seus remédios, talvez ele vai querer ajuda. E é assim, queridos, que os fatalistas da nossa época agem. Mas perceba a ação de Jesus. Ele vai até o garoto. Ele estende a mão, ele o toma pela mão, ele o ergue, ele o coloca de pé e o restabelece. Aqui nós encontramos um completo tratamento de Jesus, queridos, para restaurar o pai e o menino. Veja, anote aí, versículo 16. Ele acaba com aquilo que era discussão, aquilo que estava no campo da discussão. Versículo 17 e 18, ele ouve com atenção. Versículo 19, ele desqualifica todos os meios ineficazes. Versículo 21, queridos, ele faz e levanta e faz um estudo de caso aqui, levantando dados históricos desse garoto através do pai. Versículo 22, ele atenta para a realidade e a seriedade desse caso, quando o caso era, a possessão estava para matar essa criança. No versículo 23, ele se compadece. No versículo 24, ele alimenta a fé e a esperança do pai. E no versículo 25, ele age, orando, estendendo a mão, levantando o garoto e restabelecendo a real condição sadia desse garoto. Eu não sei se você percebe, queridos, que a geração então incrédula, ou a igreja incrédula, através desses discípulos, foi bem exemplificado aqui, através desses discípulos. Você me pergunta, mas por que esses discípulos fracassaram? O próprio Jesus vai dizer que em público lhe faltaram fé, lhe faltou oração, lhe faltou consagração. Eles foram deficientes em outras ocasiões também, queridos. Eles estavam ali na tempestade, eles tiveram medo. Eles estavam ali no Monte da Transfiguração, estavam criando, tentando ou buscando, sugestionando criar tendas para dividir a glória que era do Senhor, do Filho de Deus. Esse é meu Filho amado, a quem vocês devem adorar e seguir. Mas eles queriam dividir a glória que era de Jesus com Elias, com Moisés. Vamos fazer 3 tendas aqui, como é maravilhoso estarmos aqui. Foram deficientes nisso. E quando estavam caminhando para Jerusalém, o mestre já tinha no seu coração
que decidido, eu vou para Jerusalém para me entregar por vocês. Eles estavam discutindo sobre lugares de honra, quem vai se assentar à direita do Senhor, quem vai se assentar à esquerda do Senhor. E aqui, queridos, quando eles chegam em particular agora, eles querem saber: mestre, o que foi que aconteceu, Senhor? A gente passou a maior vergonha, Senhor, lá embaixo. O Senhor compartilhou com a gente da sua autoridade para a gente orar, expulsar demônios, mas a gente tentou, orou e não conseguimos, Senhor. O que foi que aconteceu, Senhor? Jesus vai dizer: o que faltou para vocês foi oração. Essa casta aqui só pode sair por meio de oração e jejum. Faltou oração para vocês, faltou consagração para vocês. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, essa noite? Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, meus irmãos. A gente pensa que a obra do Senhor, o reino de Deus é conquistado, será conquistado por meio de forças, de exército, de dinheiro, com armas. Mas não será assim, queridos. As forças espirituais, elas devem ser discernidas e enfrentadas também espiritualmente. Quantos saem de casa, queridos, como que vindo então para um barzinho? Quantos que saem de casa e não se preparam, até mesmo as suas roupas? Os seus pensamentos são assim, dizendo: olha, eu vou para a igreja só para encontrar fulano de tal, e eu vou falar sobre aquilo, porque essa é a ocasião que eu tenho para conversar com eles. Eu vou hoje só ouvir uma boa música. Depois, assim que terminar a música, eu volto para casa, ninguém vai me perceber. Finge que vou ao banheiro e saio ali de fininho. Ou eu vou passear na igreja, não tenho como, eu não consigo ficar sentado 1 hora ouvindo o pastor aqui pregando, então eu vou ficar para lá e para cá. Pouco importa do que vai ficar na minha mente. Eu me pergunto, queridos, o que é mais importante para a nossa geração hoje? A geração que busca por dinheiro, a geração que busca por diversão, a geração que busca por carros, a geração que busca por casas, a geração que busca por lazer, por comodidades. Eu fico me perguntando se um caso desse, acho que eu já me perguntei aqui, um caso desse acontece na nossa igreja. Quantos estariam consagrados? Quantos que saíram de casa consagrados, ouvindo atentamente a convocação do Espírito Santo, para estar em adoração, consagrados, orando pelo culto, pela sua vida, pelo pastor, pelos presbíteros que conduzem, pelos irmãos que louvam, por você mesmo? Quantos que saem de casa consagrados para vir cultuar, adorar a Deus? Quantos? Quem se uniria ao pastor para orar pelo endemoniado, para buscar pela libertação, pela salvação da pessoa endemoniada? Perceba, queridos, que algumas dessas possibilidades que acontecem na Bíblia, que aconteceram 2000 anos atrás, pode acontecer, como disse para vocês. É real, querido, a existência do mal. É real. É real. Perceba que o que faltou aqui foi oração. Consagração para esses seus discípulos. E nossa geração, será que ela ama a piedade? Será que ela ama a devoção? Eu acho que a pergunta não deveria ser feita à sociedade, à geração, mas sim perguntado a mim e a você. Como que colocasse um espelho agora, novamente, eu pego essa aplicação. Pergunte para você: você ama a devoção? Você ama a piedade? Você ama a comunicação com Deus? Você ama a reunião de oração? Eu acho que se você olhar para você e não olhar para o lado, não olhar para o geral, eu acho que nós vamos começar a encontrar as respostas dos defeitos dessa igreja e dos defeitos dessa geração. Pergunte assim: muita gente pergunta assim, por que os nossos cultos de oração não vem muita gente? Por que os cultos de doutrina são vazios? Por que a nossa EBD não tem novos alunos? Por que se o culto à noite não temos visitantes? Agora pergunte a você, e perceba que essas respostas podem ser respondidas por você mesmo. É porque eu não venho, é porque eu não me matriculei na escola dominical, é porque eu não convido ninguém do bairro, da minha família, para vir à igreja. Então perceba, queridos, assim, se você responder essas perguntas, fazendo-se a você e respondendo a você mesmo, eu acho que você vai começar a encontrar esses defeitos, essa falta de fé, falta de devoção em nós mesmos. Assim também pode acontecer em nossos dias hoje. Discípulos incrédulos, incapazes de fazer uma intercessão, uma oração eficaz
em nossa realidade. A palavra de Deus nos diz que nós, é claro, nós não sabemos orar como convém. Mas, veja, é o Espírito que sabe de nossas debilidades, que nos assiste em nossas fraquezas. E é Ele que ora por nós, que intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a gente vacila em nossa fé. E parece que some a fé mesmo. O Senhor diz, creia somente. Creia somente. E veja que mensagem, que promessa maravilhosa, que o Senhor Jesus Cristo diz a esse Pai, tudo é possível ao que crê. Na fé nós podemos participar da vitória daquele que é Senhor da vida. Na fé nós podemos ter todas as forças necessárias para vencer o mal diariamente que nos ataca e quer prevalecer contra nós. Na fé em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. Então somente, queridos, creia. E Deus fará o impossível acontecer em nossa vida. E Deus fará o impossível acontecer em nossa igreja. Que Deus assim nos ajude e tire de nós essa incredulidade e aumente nossa fé. Nos ajude nessa falta de fé que nós temos por vezes. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, faça sua oração. Nós vamos nos preparar então para o momento da ceia do Senhor. Faça sua oração silenciosa. Ó Deus bendito, Deus amado, nós te agradecemos, meu Deus, por sua palavra, que é viva e eficaz, meu Deus, assim queremos. Eu tenho certeza, meu Deus, que a sua palavra, como diz o mesmo texto, meu Deus, entrou no nosso pensamento, meu Deus, e assim, ó Deus, nos trouxe essas convicções falhas, erradas, e longe, distante da sua palavra, meu Deus. Por vezes a gente tropeça, por vezes a gente fica ali, ó Deus, prostrados, não querendo seguir adiante, olhando para Jesus Cristo. E muitas vezes são sugestões de Satanás, a querer nos ver prostrados, caídos, derrotados. Mas vem sua palavra, meu Deus, que nos lembra quem é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Aquele que veio para vencer um dos maiores inimigos que nós temos, que é o diabo. Ele que nos tirou, meu Deus, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E Deus, nós podemos te agradecer, meu Deus, nesse momento, por essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez. Quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele se rendeu, ó Deus, por mim, pelos meus irmãos que aqui estão. E assim, meu Deus, nos mostrou o caminho de volta para o Pai. Nesse momento, meu Deus, eu te peço que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor ilumine agora nossa mente, meu Deus, para que a gente possa participar, meu Deus, da sua mesa, a tomar desses dois elementos, meu Deus, significativos para cada um de nós, com tantos símbolos, meu Deus. E assim, ó Deus, com graça também, ó Deus, a ser compartilhada comigo e com meus irmãos. Que o Senhor, nesse momento, o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, meu Deus, trazendo até nós a presença do Filho, para que o próprio mesmo, meu Deus, venha nos alimentar, nos aumentar a nossa fé. Assim eu te oro, eu te bendigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero convidar os presbíteros aqui à frente. Também nosso irmão Diácono Hélio, para que possa vir também, por favor, meu irmão. E a palavra do Senhor para esse momento, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim:
porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Queridos, eu quero convidar vocês a que possam ficar de pé, os irmãos que vão participar, vocês que são membros, estão nos visitando, de outra igreja, que estão em comunhão com a igreja, com os irmãos, também são convidados a participar desses elementos. A mesa, como a gente sempre diz, a mesa não é da igreja presbiteriana, mas a mesa é do Senhor, e a igreja também é do Senhor. Por isso, vocês, quando receberem dos elementos, lembrem, a recomendação do apóstolo Paulo é que a gente faça em memória do Senhor, é que a gente recorde então do sacrifício do Senhor. O pão simboliza o corpo do Senhor, o cálice é um símbolo também do sangue do Senhor. É uma obra completa aqui, a obra do sacrifício, né, do Senhor. Então, um símbolo do sacrifício do Senhor. Então, quando receberem, por favor, leve a mente de vocês até a cruz do Senhor, a pessoa do Senhor, quando Ele se rendeu, quando Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo justo, muitos se animam a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quero que você receba então os elementos, esperem um pouco para que todos nós, todos juntos, possamos participar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve. Algum irmão aqui ficou sem receber algum elemento? Todos receberam? Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. E eis nessas chagas pureza para o maior pecado. Meus irmãos, na noite que o Senhor ia ser traído e entregue, Ele tomou o pão, Ele o partiu, deu aos seus discípulos e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo,
também depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A teologia reformada, então, nos diz que o Espírito Santo, então, nessa presença, nesse momento singular, então, traz a presença do Senhor Jesus até nós. O próprio, queridos. Então, tenha consciência, queridos. O mesmo está abençoando através desses sacramentos. A gente está participando com o coração, como diz, olha, examinando bem, discernindo bem esses elementos. O próprio vem para abençoar. É aquilo que diz o texto de Apocalipse. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece, ele sabe nossa perseverança. Ele sabe nossas lutas, nossas dificuldades, das provações. Ele conhece a sua igreja, queridos. Ele sabe de suas lutas em casa. Ele sabe de suas lutas no trabalho. De como você tem lutado para você transmitir o evangelho do Senhor. Então, o próprio, queridos, vai continuar te abençoando, te fortalecendo. O próprio vai reforçar ou reafirmar que ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, feche os olhos, vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, mais uma vez, para que nos sirva como alimento espiritual, esses simples elementos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, meu Deus, por esse momento singular, por esse momento em que o Senhor Deus preparou para a gente, meu Deus, essa mesa, com esse sacramento, meu Deus, para que assim, ó Deus, a nossa fé pudesse ser alimentada, para que assim, ó Deus, nossa mente pudesse ser levada ao passado, quando reconhecemos, meu Deus, que em Ti nós encontramos o verdadeiro sacrifício. Não é necessário mais nenhum animal, não é mais necessário, meu Deus, nenhuma peregrinação, nenhuma cerimônia mais, porque o Senhor é suficiente. O seu sacrifício foi eficiente naquela cruz. Muito obrigado, meu Deus. Que assim, ó Deus, o Senhor também, ó Deus, leve nossa mente, meu Deus, a contemplar, meu Deus, ou a clamar, meu Deus, com o coração. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, meu Deus, porque a tua palavra diz na sua promessa que o Senhor foi para preparar lugar para que onde o Senhor estiver, onde o Senhor está nesse momento, estejamos nós também, ó Deus, com o Senhor, quando o Senhor retornar. Então, meu Deus, nos prepara, meu Deus, assim eu te peço, que o Senhor, Deus, continue fortalecendo essa igreja, nossos pés trôpegos, meu Deus, que o Senhor continue conosco, fortalecendo, para que a gente não caia e fique prostrado, mas que a gente, ó Deus, se viermos a cair, o Senhor estenda as suas mãos para nos levantar, e o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos fazendo mirar no Senhor tão somente, ao Senhor tão somente. Eu te bendigo, meu Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Consagra para a gente, meu Deus, a parte do pão e do cálice, para que nesse momento, meu Deus, alimente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem comer, beber, para a glória de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essa igreja. Estamos certos, meu Deus, a nossa fé no Senhor nos leva a entender, meu Deus, que o Senhor está nos abençoando. O Senhor é conosco, o Senhor é o Senhor dessa igreja. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa os irmãos que estão em casa, meu Deus, também assistindo. Mas para que eles estejam também esse anseio, meu Deus, de estar aqui conosco, compartilhando também, ó Deus, desse sacramento, do pão e do cálice. Que o Senhor, Deus, esteja com eles, abençoando suas famílias, suas dificuldades, ó Deus, o Senhor esteja orientando, o Senhor esteja, ó Deus, com eles, meu Pai. Mas eu te peço, meu Deus, também, meu Pai, que o teu evangelho continue, meu Deus, realizando, meu Pai, aquilo que lhe apraz. E oramos para que ele continue salvando, meu Pai, aumentando o número daqueles que são crentes, os que manifestam fé no Senhor Jesus Cristo e no sacrifício que ele operou naquela cruz. Porque é somente assim, ó Deus, que a gente pode ser salvo. É somente olhando para Jesus Cristo e crendo nele.
Você somente pede isso, crer tão somente. Nos ajuda, Senhor. Assim eu te oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar nesse momento o nome do Senhor. O hino é o 270. Do nosso inário Desafio. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, e a fim de te salvar, a vida consegui, e agora tá bom dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Quero convidar o nosso irmão Hélio para que possa orar, e em seguida implementarei a bênção sobre a igreja. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este culto, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, vinda de ti, ó Deus. O Espírito Santo, ó Deus, colocou no coração do nosso pastor, ó Deus, para que transmitisse assim a tua igreja, ó Deus. Que possamos, ó Deus, aprender assim mais a tua palavra e assim, ó Deus, praticá-la, ó Deus, no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho. E que possamos, ó Deus, fazer o teu ídolo. Graças te damos por todo esse culto. Graças te damos pela semana que inicia, ó Deus, e continua a nos abençoar durante toda a semana. Honra, glória e louvor seja dado ao teu nome. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repousa sobre a igreja aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar um instante, por favor. Irmãos, nós
Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando. Hoje somente nosso irmão Renato está conosco. Deus abençoe o senhor. E a igreja diz: bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe o senhor. Quando quiser nos visitar outro momento, aqui os nossos horários de culto. Na terça-feira, culto de oração. E o meu boletim está correto, o de você está errado, viu, gente? Mas dia 5 a UPA vai estar conduzindo então o momento de oração, próxima terça-feira. Aqui na ordem nós temos a UPA, a SAF, o Departamento Infantil, UPA dia 5, SAF dia 12, dia 19, Departamento Infantil e dia 26 ao PH. Então, no próximo domingo, o boletim de vocês estarão corretos, tá bom? Então, na terça-feira, culto de oração a UPA, quinta-feira, doutrina, domingo pela manhã nós teremos... Perdão, queridos, vamos completar então nossos avisos, né? Quinta-feira, normalmente, terça, oração, quinta-feira, doutrina, sábado, que já está aqui no nosso boletim, então, o aniversário, não é isso? Aniversário da SAF e o PH, a SAF completando 35 anos de organização, e também ao PH, completando 4 anos de reorganização. Então, próximo sábado, nós teremos aqui o culto de ação de graças. Teremos como pregador o pastor William Rafael, pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Nós teremos também nosso irmão Silvino, com o grupo de louvor do Planalto. E no domingo nós teremos... Tem outras participações também no sábado, só que a mente não está boa agora. Adenilson, né? Isso. E no domingo nós teremos também mais um culto de ações de graças, agora pelo aniversário da igreja. São 17 anos, né, de organização da igreja, de emancipação, né, da igreja. Então nós teremos como pregador o pastor Edson Dantas, pastor da quarta igreja, participação também do quarteto Adonai e também outras participações, tá bom, irmãos? E dia 16 e 17 é o aniversário do nosso presbitério, congresso então da APECOM aqui em Garanhuns. Os irmãos já se programam, mas semana que vem a gente dá mais informações. Teremos outras programações também, dia 23 desse mês de setembro, também já foi informado hoje pela manhã, através da nossa irmã Rosiane. Também teremos os campeonatos, né, tanto da UMP e também da UPH. Mais à frente a gente vai comunicando para os irmãos. Tá bom, irmãos? Quarta-feira, agora teremos isso, ó. Terça-feira, oração. Quarta-feira, à tarde, né, às 2 horas, o momento das mães de joelhos e os filhos de pé. Esse momento do chazinho também seguido do momento de artesanato aqui na igreja. As mulheres são convidadas a fazer parte também para fazer parte desse momento, tá bom? Mais algum aviso, irmão? Não. Então, vamos até a porta para saudar os irmãos e conduzi-los até o nosso cafezinho. Agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando de casa e fazemos esse convite, né, para que vocês estejam conosco próxima semana, presencialmente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Isso. Os irmãos do Treme virão próximo domingo, estarão aqui conosco também, cultuando ao Senhor. Deus abençoe.